Olá, vamos a mais um vídeo da nossa série de aulas a respeito dos critérios de correção do Enem. Hoje vamos falar do critério ou competência 4, o dos mecanismos linguísticos, um dos mais importantes no texto. Do que trata a questão dos mecanismos linguísticos no Enem? Trata fundamentalmente da coesão e da construção. Vamos tratar em primeiro lugar da coesão textual. Termo muito usado, mas nem sempre entendido. A coesão avalia, em primeiro lugar, se o seu texto está amarrado. É preciso que uma parte de uma frase articule-se com outra, que uma frase ligue-se a outra, que um parágrafo esteja conectado ao outro e que haja conexão entre as diferentes partes do texto. Essa conexão é conseguida pelo uso dos chamados conectores ou conjunções, como dizemos mais propriamente na linguagem da gramática. Se diz, por exemplo, Paulo é um bom aluno, foi aprovado rapidamente, ou se diz, Paulo foi aprovado rapidamente porque é um bom aluno, tem-se, no segundo caso, uma construção superior à do primeiro. Sempre que possível, portanto, deve-se usar o conector, deve-se usar a conjunção para estabelecer a relação entre as ideias, tomando-se o cuidado, entretanto, de não utilizar as conjunções equivocadamente, já que isso truncaria o sentido do texto e resultaria em perda de pontos importantes para a sua avaliação. Em segundo lugar, ainda dentro da coesão, é importante que um texto retome ideias já colocadas. Se fala, por exemplo, sobre a redução da maioridade penal, é necessário que palavras como redução, como maioridade, como penal, que estão na proposta em sua formulação explícita, e palavras que estão conectadas diretamente à proposta, embora não escritas, como jovens, como menores, como cadeia, sejam retomadas ao longo do texto, a fim de que ele tenha sentido, a fim de que todas as partes articulem-se em torno de um mesmo significado, de um mesmo tema. No entanto, como se sabe, não se deve repetir um termo a menos que isso seja indispensável. Nós podemos retomar um termo fazendo uma referência a ele de várias maneiras. Podemos usar, por exemplo, sinônimos. Podemos usar, por exemplo, pronomes, como os pronomes pessoais, ele e ela. Podemos usar pronomes demonstrativos como este, esse, aquela, aquilo, isso e assim por diante. Podemos fazer uma omissão de um termo onde ele é claramente pressuposto e assim por diante. O importante é que nós sempre retomemos os termos dos quais estamos falando, aqueles termos que constituem o núcleo temático da redação. E, igualmente importante, que não repitamos palavras sempre que isso pode ser evitado. A coesão, portanto, tem dois lados. Ela é uma coesão sequencial, quando usa os conectivos para linkar uma parte à outra, e ela é a coesão referencial, quando sei usar mecanismos adequados para substituir um termo pelo outro. E aqui nós abordamos o primeiro ponto que se avalia dentro dos mecanismos linguísticos. O segundo ponto, igualmente importante, trata da construção frasal. E aqui é preciso, como lembramos ao falar de norma culta, que você seja capaz de evitar problemas como as frases truncadas ou as chamadas frases siamesas. Truncada é a frase que se dividiu antes do seu final. Se diz, por exemplo, Paulo estuda bastante, ponto. Porque deseja ser aprovado, tem-se um corte indevido da ideia. Se diz, por outro lado, uma frase muito longa a respeito de Paulo e dos seus estudos, nós teremos um período que, na verdade, comporta dois, e a leitura será muito mais dificultada. Portanto, frases não devem ser nem muito longas, nem muito curtas. A regra é que cada uma delas contenha uma única ideia, evitando-se muitos dilatamentos em períodos excessivamente longos e evitando-se também períodos que sejam curtos demais. Se atentarmos à coesão sequencial, à coesão referencial e à construção das frases, teremos garantido em boa parte que os mecanismos linguísticos ou competência 4 do Enem tenham sido atendidos. E aí a pontuação será muito melhor. Essa foi mais uma dica do Alfa. Aqui você pode ser o que quiser.